O Internacional está definitivamente em uma crise técnica e ela começa na eliminação para o Campeonato Gaúcho. Passa no empate para a equipe do Belgrano na estreia da Copa Sul-Americana e agora parece atingir o seu ápice e também o ápice da falta de paciência do torcedor, que protestou e vaiou e viu um time apático, nervoso e sem qualquer tipo de confiança para estabelecer uma superioridade contra um time semi-amador que há pouco tempo se profissionalizou e que pela primeira vez em sua história viajou para fora da Bolívia para disputar uma partida profissional. O Inter ficou no 0-0 com o Real Tomayapo dentro do Beira-Rio. E esse empate diz muita coisa sobre o ambiente colorado. E a gente repercute ele agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Vamos falar da derrota, não, do empate com gosto de derrota que o Inter teve contra a equipe do Real Tomayapo na Copa Sul-Americana e que evidencia essa crise técnica que se estabelece no estádio Beira-Rio a partir da não só falta de resultados, mas do que gera essa falta de resultados. Isso ficou muito claro no empate de hoje. A crise técnica, ela está estabelecida em especial no aspecto da confiança. Os jogadores, eles estão nervosos, eles estão abalados emocionalmente e isso faz com que o Inter tenha tido uma atuação muito abaixo daquilo que o torcedor esperava e ainda não tenha conseguido sequer começar a dar a resposta que o torcedor queria depois da eliminação no Campeonato Gaúcho para a equipe do Juventude. A gente começa falando sobre o jogo. O Internacional fez aquela escalação que a gente já especulava e a gente já acreditava que o Kudê fosse colocar a campo, com o Bruno Henrique e o Alan Patrick no meio campo, Wesley na ponta esquerda, a troca nos laterais, o Hugo Malho e o Bernabé entrando. E vamos lá, em termos de papel, a gente não pode contestar a escalação, porque o outro time que estava do outro lado é um time que há pouco tempo se profissionalizou. Fazem menos de 12 anos que o Real Tomayapo se profissionalizou. São jogadores que pela primeira vez tiveram a experiência de jogar uma partida fora do seu país. É a primeira partida fora do seu país que o Real Tomayapo joga. Então é um time que tem a sua folha salarial, o custo de um jogador reserva do Internacional. Então, e eu não acho que o Kudê errou na escalação, porque montou um time que no papel é bom. O problema foi esses jogadores e o desempenho deles dentro de campo. E é óbvio, o cenário da partida a gente já sabia qual ia ser. O Real Tomayapo, ele desde o começo da partida, se colocou atrás da linha da bola, entregou ela para o Internacional e disse: crie que eu vou montar um bloqueio, um ônibus na frente da área. Em vários momentos eram 7 jogadores do Real Tomayapo dentro da área defensiva da equipe boliviana. E aí deu ao Inter a obrigação de, com a qualidade técnica dos seus jogadores que tem, e paga caro por isso, construir, criar contra esse time que, com todo respeito, é semi-amador, e o Inter não conseguiu. É verdade que o ambiente ele pesou. No primeiro tempo, por exemplo, a Popular ela fez o protesto, ela não cantou, o clima do estádio estava muito estranho e isso se colocou em cima dos jogadores. E essa falta de confiança ela foi muito impactante. Aí vamos falar de individualidade. O Borré está muito abaixo, o Borré. Borré não conseguiu jogar, e aí eu vou passar o pano aqui e dizer, pô, mas o Valência nos primeiros jogos também esteve abaixo, o Alário nos primeiros jogos também esteve abaixo, tem que dar esse desconto de tempo do Borré, mas o Inter não tem, porque o Inter precisa do Borré agora. O Valência tá fora, não sabe quanto tempo, em função dessa lesão no pé. O Inter pagou caro no Borré, o Inter precisa do Borré agora. E o Borré claramente, primeiro, está desembocado e segundo, está sem confiança. São vários lances em que o Borré, que a gente conhece, chutaria de primeira, tentaria algum lance mais ousado e ele tropeça na bola, ele dá um toque a mais, ele se atrapalha. Muito mal o Borré hoje. Aí vamos para o meio campo, o Alan Patrick completamente apagado. Mal no jogo de novo, o Alan Patrick sentindo esse momento ruim do Internacional. O torcedor chegou a vaiar o Alan Patrick em determinado momento. E aí depois uma outra preocupação, porque o Alan Patrick ele sai com uma lesão muscular e deve ser desfalque no Internacional por bastante tempo. O Maurício, que entrou no segundo tempo, de novo mal, sem confiança, tomando decisões equivocadas. Aí a gente vai pro meio campo, acho que o Thiago Maia fez um bom jogo, o Wesley talvez tenha sido o jogador do Inter que mais tentou, e vamos lá, se tu tentar contra o time do Real Tomayapo, tu vai conseguir ganhar individualmente deles, porque são jogadores que são de um nível muito menor, a gente sabe disso. Mas esse ambiente do Beira-Rio, o Alário não tocou na bola, gente. O Alário até tentou, brigou, mas não conseguiu fazer absolutamente nada.
O Inter foi completamente ineficiente, ineficaz, pouco criativo, pouco inspirado ao longo do jogo e obviamente que isso irrita o torcedor. E aí vamos lá, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? O Inter está mal porque está em uma crise técnica que afeta o ambiente, ou o ambiente está afetado porque o Inter está jogando mal? A gente não já perdeu o início desse carretel. O ponto é, algo precisa mudar drasticamente. Algo precisa mudar drasticamente em termos de ambiente e em termos também de soluções. E aí depois o Cudê coloca um empilhado de atacantes, o Inter até na base do abafa cria finalizações, não consegue chegar ao gol e amarga um empate que ele é vexatório. Gente, o Real Tomayapo é um time nanico da Bolívia. E o Inter empata contra um time nanico da Bolívia em casa para 20 mil torcedores. E piora ainda mais esse ambiente. O próximo jogo em casa contra o Bahia, e a expectativa era fazer uma grande final nos 19 jogos em casa do Campeonato Brasileiro. Não vai dar, gente, o clima é ruim, o torcedor está insatisfeito, o torcedor está chateado. É duro o momento do Internacional, um momento de crise. É muito difícil fazer um diagnóstico daquilo que está acontecendo, fazer um diagnóstico de qual o problema do Internacional, mas o Inter tem que chegar a esse diagnóstico. Porque as individualidades elas estão muito abaixo e o Inter coletivamente está muito abaixo. Se perdeu a confiança, se perdeu a criatividade dentro de campo, se perdeu os movimentos ordenados que o time tinha, de uma hora para outra, como um castelo de areia, tudo desabou. E o Inter vai ter que correr atrás para buscar isso. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. A repercussão desse empate colorado. Beijo.